Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso segundo vídeo da série Fatoração de Polinômios. E hoje nós vamos ver o segundo caso, que é fatoração por agrupamento. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, que foi fatoração usando o fator comum em evidência, vai ficar muito fácil você entender o segundo caso, porque o segundo caso ele depende do primeiro, ok? Então vejamos aqui o primeiro exemplo. Aqui eu tenho um polinômio com 4 termos, 1, 2, 3, 4, e dá para ver que não existe nenhum fator comum a todos os termos. Então eu não posso usar o primeiro caso, que é fator comum em evidência, porque não existe um fator comum a todos os termos. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Nesses dois termos, eu vou agrupar esses dois termos e esses dois termos. Então, nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro grupo, eu tenho um fator comum, que é o x. Então, eu coloco o x em evidência. Então, o que é que sobrou aqui? Colocando o x em evidência, ficou y mais 2. Nesse segundo grupo aqui, qual o fator comum que eu posso colocar em evidência somente aqui nesses dois termos? Ó, o 4 está aqui, o 4 também está aqui. Nós vimos no primeiro vídeo, aqui é 4 vezes 2. Então aqui mais 4 em evidência. E o que é que sobrou aqui? Y, porque se eu multiplicar ele volta a ser esse, mais 8 dividido por 4 dá 2. Então no caso aqui, ó, só para conferir se eu fatorei certo até aqui, como eu falei na aula passada, é difícil até errar, porque você tem como verificar. Y vezes x, xy. Ele volta a ser o termo original. 2 vezes x, 2x. Aqui desse outro grupo, y vezes 4, 4y. Mais 2 vezes 4, 8. Então até aqui eu fatorei certo. Só que aqui eu não posso fatorar. E olhando aqui, eu vejo que existe ainda um fator comum que eu posso colocar em evidência, que no caso aqui é o y mais 2. Y mais 2 está presente aqui, está presente também aqui nesse outro termo. Então eu coloco y mais 2 em evidência. Vezes o que sobrou agora aqui, x mais 4. X mais 4. Então, como eu disse antes, no primeiro vídeo, fatorar é transformar em produto. Então aqui eu transformei esse polinômio aqui, eu coloquei em forma de produto, logo fatorei. Então veja aqui que a fatoração por agrupamento, ela usa o fator comum em evidência, que foi o nosso primeiro caso, só que em grupos. Ok? Então vejamos agora o segundo exemplo. Ok, temos aqui agora nosso segundo exemplo do segundo caso de fatoração, que é fatoração por agrupamento. Então aqui eu tenho outro polinômio. Dá para perceber que não existe um fator comum a todos os termos. Logo, não posso usar fator comum em evidência. Então, sendo assim, eu vejo que nesses dois termos existe um fator comum. Nesses dois termos também existe um outro fator comum. Então eu vou colocar em grupos, vou separar em grupos. Nesse grupo aqui, o fator comum, nós já vimos que é o x ao quadrado. Quem assistiu o primeiro vídeo entende que quando eu tenho a mesma variável elevado a uma potência, um expoente 3, 4, 5, eu coloco em evidência o de menor expoente. Então no caso aqui, eu tenho x ao quadrado. Coloco x ao quadrado em evidência. Então o que é que sobra aqui? X, porque se eu multiplicar aqui, ele volta a ser x ao cubo, mais 3. Se eu multiplicar aqui, ele volta a ser 3x ao quadrado. Nesse outro grupo, vamos ver aqui, eu tenho o 2 como fator comum. Vou colocar o 2 em evidência. Então o que é que sobrou aqui? X, se eu multiplicar, ele volta a ser esse termo, mais 6 dividido por 2, 3.
Se eu multiplicar, ele volta a ser o 6. Então aqui novamente dá para perceber que existe um outro fator comum para colocar em evidência, que é o x mais 3. Então o x mais 3 é fator comum. Colocando em evidência, o que sobrou, x ao quadrado mais 2. X ao quadrado mais 2. Então, fatorar é transformar em produto. Esse polinômio foi transformado em produto, logo ele está fatorado. Ok? Vejamos agora o terceiro e último exemplo. Ok, estamos aqui com o nosso terceiro e último exemplo. Temos outro polinômio aqui. E eu vejo que nesse grupo aqui existe um fator comum e nesse também. Então vamos separar aqui por grupos. Então o fator comum aqui dá para perceber que é o x. Então coloco o x em evidência. Colocando o x em evidência, o que sobrou aqui? O y. Se eu multiplicar, ele volta a ser esse, menos x dividido por ele mesmo dá 1. Porque se eu multiplicar, ó, por x, ele volta a ser esse termo original. Então, até aí tudo bem. Menos. Agora, nesse grupo aqui, ó, qual o fator comum? É o 1. Então, coloco 1 em evidência. Tudo bem. Aqui vem o y. Se eu multiplicar, ele volta a ser menos y. E aqui, qual o sinal que eu vou colocar aqui? Aqui, algumas pessoas erram, colocando aqui o sinal de mais, por causa desse sinal aqui. Mas olha só, eu tenho que colocar o menos. Por que o menos? Menos 1, porque menos por menos dá mais. Ele tem que voltar ao original, quando eu multiplicar. Então, no caso aqui, tirando a prova aqui, eu vejo que y vezes menos 1 dá menos y. E menos por menos dá mais 1 vezes 1. Então fatorei certo. Agora eu vejo aqui que existe um fator comum para eu colocar em evidência, que é o y menos 1. Então y menos 1, coloco em evidência, vezes o que sobrou aqui, x menos 1. Então, mais uma vez, transformei este polinômio, coloquei em forma de produto, logo fatorei. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, se está gostando da série, se inscreve no canal, dá um like e aguarde os próximos vídeos com outros casos de fatoração. Ok? Até a próxima. Tchau.